você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Estamos iniciando hoje, nesta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, mais uma edição do seu programa A Voz do Servidor. Você que já nos acompanha aí através das ondas da sua Rádio Cruzeiro FM 104,9, você que já está assistindo a gente aí ao vivo através de live no YouTube do Sindismute, né? Você que nos acompanha de onde você estiver aí pelo Rádiosnet, muito boa tarde. Eu sou Ana Maria e ficarei contigo até às 13 horas. Boa tarde também para todos que estão aqui nos estúdios da Rádio Cruzeiro. Estamos com a presidente do Sindismute, Ariane, com a vice Jade, também com a nossa diretora de comunicação, Marcela, e o nosso assessor de comunicação, Guilherme, também, que já está aqui com a gente. Hoje, o nosso tema, né, o tema central do nosso programa de hoje é Sindicato em Ação, os primeiros passos da nova diretoria do Sindismute. A gente está aí no mês de abril, que é esse mês que marca o início desse novo ciclo, né, para o sindicato, com a posse da nova diretoria que agora está à frente da entidade. E é sobre esse momento de transição, recomeço e continuidade que vamos conversar hoje. Mas antes de ouvir as representantes aí da nova gestão, a gente vai trazer, né, uma breve reflexão do que é o sindicato, do que é um sindicato e a sua representatividade dentro da nossa sociedade, né? O trabalho dos sindicatos, ele é muito importante para a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e também a promoção de condições de trabalho justas. Os sindicatos, eles atuam como uma voz coletiva dos trabalhadores, salários dignos, jornadas adequadas e ambientes seguros. Então, para começo de conversa, é importante a gente ressaltar que o sindicato, enquanto organização, ele surge no século XVII na Inglaterra, em resposta à exploração dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Aqui no Brasil, os sindicatos começaram a se formar no final do século XIX, com a abolição da escravidão e a chegada também de imigrantes europeus. Aqui no Brasil, os sindicatos, eles tiveram um papel fundamental na resistência às restrições impostas pela ditadura militar em 1964. E nesse contexto autoritário, né, onde a liberdade de expressão e os direitos civis eram severamente limitados, os sindicatos se tornaram uma das poucas formas organizadas de representação dos trabalhadores. Os sindicatos, eles permanecem trabalhando na defesa de direitos dos trabalhadores por meio de negociação coletiva. Eles garantem que os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras sejam respeitados, fortalecendo sua posição frente aos empregadores. E, além disso tudo, promovem aí a justiça social, o combate à discriminação, garantindo igualdade de oportunidades para todos. Então, nosso programa de hoje abre o espaço para contar a você, trabalhador, trabalhadora, servidor e servidor público aqui do nosso município, como tem sido esses primeiros passos da nova diretoria do Sindismute. Como já falei para vocês, estamos aqui com as diretoras e agora também chegando mais um diretor, Sivaldo Coelho, também chegando para compor aí essa nossa roda de conversa de hoje, né? Mas antes da gente ir para esse nosso bate-papo de hoje, a gente vai aqui ao nosso giro de notícias. Meio-dia e 8 minutos. CTB manifesta apoio à greve geral contra Milei na Argentina. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, manifestou na última quinta-feira, dia 10, apoio à greve geral convocada pelas três principais centrais sindicais da Argentina, CGT, CTA, Autônoma e CTA dos Trabalhadores, contra as políticas do governo Javier Milei. A paralisação nacional tem como pauta a defesa dos empregos, dos direitos trabalhistas e previdenciários e a rejeição às privatizações e ao novo acordo com o FMI. A CTB, em nota, diz: é solidária com o movimento e fica na expectativa de que esta grande jornada de luta consiga deter a política destruidora do governo Milei, afirmou Adilson Araújo,
que é presidente da Central, e Nivaldo Santana, que é secretário de Relações Internacionais, aí em nota oficial. O documento ele destaca que os sindicatos argentinos se mobilizam para garantir políticas de combate à fome, valorização dos salários e aposentadorias, liberdade sindical e desenvolvimento soberano ancorado na industrialização nacional. A CTB reitera seu compromisso com a integração do sindicalismo latino-americano e com a valorização do trabalho em todo o continente. Então fica aí, né, da CTB, todo o apoio à greve geral argentina, concluiu o ofício assinado pela Diretoria Nacional da entidade. É compreender que a gente vive em um mundo globalizado, né, e todas as relações estão aí entrecruzadas, né, Jade? Querer fazer como o presidente aí dos Estados Unidos, separar, de achar que pode dominar tudo, não é bem assim que funciona, né? É, porque a gente precisa entender, boa tarde, né, Ana? Boa tarde, a todos, que a gente vive em sociedade e a globalização está aí, né? A gente não tem mais como fugir. Então, o que acontece lá na Argentina interfere aqui, o que acontece lá nos Estados Unidos interfere na nossa realidade, sim, e a gente precisa estar atento, né? A gente vê aí a importância dos sindicatos, a movimentação, e a gente apoia, né? A gente precisa entender que é preciso respeitar o cidadão, é preciso garantir direitos, e todo o nosso apoio aí ao povo argentino. Que um sindicato em uma cidade, em um país, ele não está isolado, né? Ele está aí, né, fazendo parte dessa rede com tantas outras organizações de todo mundo. E hoje a gente vai falar também sobre isso aqui através do Sindismute e as parcerias que o Sindismute tem com outros sindicatos de outros municípios. A gente percebe que tem uma boa relação com o Sindicato de Servidores de Quijingue, é exemplo, inclusive, para outros sindicatos e servidores de outros municípios, não só aqui próximo, né, mas, enfim, em todo o estado aí. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E agora a gente vai abrir espaço aqui no nosso programa para falar sobre cultura, né? Cultura aqui da nossa cidade. A gente tem aqui a participação, a honra de ter a participação hoje de Astério Moreira, ele que é advogado, procurador jurídico aí do Sindismute, mas hoje ele não vem nesse papel, ele vem trazer a sua participação como escritor, tá? Astério, ele no próximo sábado estará lançando aí seu segundo livro, A Morte da Afinada, que é um livro vencedor do Prêmio Alta Literatura na categoria Autor Não Estreante. E para falar desse momento aí tão especial, né, e um pouco também dessa obra tão esperada pelos tucanenses, a gente vai ouvir aqui o escritor fazendo esse convite para você estar presente, né, neste lançamento que acontece agora, sábado, dia 19, na comunidade aí da família dele, nos Olhos d'Água. Astério, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa e faz aí o seu convite. Boa tarde, Ana Maria, boa tarde, companheiros de bancada. Aqui é Astério Moreira, advogado do sindicato, mas hoje eu não venho como procurador jurídico do Sindismute para falar para vocês. Hoje eu venho como amigo e colaborador desse sindicato e de cada um de seus associados para fazer um convite diferente. No ano de 2024, eu tive a graça de receber o Prêmio Alta Literatura da editora Raiz Silva e do grupo Alta Books, por conta do meu segundo romance, que se chama A Morte da Afinada. Esse livro ele foi lançado no dia 28 de fevereiro, está disponível à venda através da Amazon, através do site da própria editora, mas não foi feito um momento de apresentação desse livro aqui na cidade de Tucano. Nós estamos produzindo um pequeno evento para a divulgação do livro, que vai acontecer no dia 19 de abril, às 15 horas, no povoado de Olhos d'Água, que é o local que serviu de, digamos, inspiração para a contação dessa história que está posta nesse livro. Então eu quero convidar todos os sócios, a todos os companheiros do Sindismute para visitarem o povoado, visitarem essa terra e comparecerem a esse evento no dia 19 de abril, às 15 horas, na Casa da Curte, no povoado de Olhos d'Água. Vai ser um gosto imenso
diretoria. A gente que agradece aí pelo seu tempo também de estar participando aqui do programa. Boa tarde. Estará lá, sábado, nesse lançamento. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes do programa. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Então, né, a gente fica lisonjeado, né, com esse convite do Dr. Astério. E a gente, enquanto diretoria do Sindusmulti, reforça, né, e convida também os sócios a estar presente, né, prestigiando o nosso escritor tucanense, né, nosso procurador jurídico. Para a gente é uma honra tê-lo como procurador jurídico, pela sua transparência, sua leveza nos processos, né, seu cuidado com todo o processo do sindicato. Então, a gente da diretoria só cabe reforçar o convite, né, e dizer aos nossos sócios, né, que sábado, dia 19 de abril, né, tem esse lançamento aí, e a gente espera contar, né, com a presença maciça dos nossos sócios para prestigiar o nosso procurador jurídico, o nosso escritor tucanense, né, filho da terra. E interessante que ele vai fazer o lançamento, né, na terra, na Olhos d'Água, terra dele, né, onde nasceu. Então, é um privilégio para o sindicato, para os nossos sócios, poder participar e receber esse convite do Dr. Astério. Então, a gente conta com todos, né, os sócios que possam se fazer presente. Quem não puder, né, possa adquirir o livro, que tenho certeza que não vai se arrepender. Tem uma leitura, né, bem deliciosa. O Dr. Astério escreve brilhantemente. Quem leu o Desgosto, então, né, Ariane? E assim, né, que honra nossa, né? Não só enquanto servidor público municipal, mas sobretudo enquanto cidadão tucanense, ter um escritor como Astério Moreira, né? Aqui na nossa terra, né? Contando as nossas histórias de uma forma assim, magnífica, né? A escrita dele é deliciosa, né? E a gente precisa, né, valorizar o nosso escritor e quantos outros nós temos aqui também, né? Mas agora é a vez e a hora do Astério Moreira e a gente está muito feliz e muito honrado, né, com esse convite de participar desse momento. A gente vai estar lá em peso, com certeza, né, para prestigiar esse lançamento. Eu até brinquei com ele, Ana, que eu perguntei, né, Astério, onde é, gente, a Casa da Corte? Casa da Corte. Da Corte. Eu achei isso tão bacana. E aí ele foi, né, riu e disse assim, não se preocupe, quando você chegar em Olhos d'Água, você pergunte onde é a Casa da Corte, que todo mundo vai lhe dizer, né? É próxima à igreja matriz, lá do povoado. E que bacana esse sentimento de pertencimento, né? Poderia colocar aqui na sede, ele poderia ficar receoso porque é um povoado um pouquinho distante, né, do pessoal ir, mas não, é o lugar de onde eu venho, é o lugar que me define enquanto ser, né? E que inspirou o livro, né? Então, assim, a gente fica muito orgulhoso. Fico me perguntando se fosse um escritor de renome nacional, né, se eu não faria um esforço para ir. Né? Eu queria que quem estivesse nos ouvindo que refletisse um pouquinho sobre isso, né? Mas Astério então, já é, ainda não é coisa. Então, para assim, nós ele já é. Para a gente Enfim, já é, né? Para quem reconhece esse gente... valor literário da escrita de Astério. Mas então, vamos fazer esse esforço, né? Vamos estar presente. Com certeza a diretoria vai estar lá, se não todos, mas praticamente todos. E que os nossos amigos e colegas possam se fazer presentes, se juntar a nós para prestigiar o nosso escritor, Astério Moreira. Eu sempre digo que é difícil a gente falar da gente sem falar de onde a gente veio, né? E quem veio antes da gente. A Astério faz isso brilhantemente. Marcela? Eu gostaria aqui de comentar, né, sobre esse evento. Para mim vai ser uma honra, vai ser um prazer participar desse evento especial, né, de um escritor tucanense, mais um, né, diante de tantos que surgiram aqui em Tucano. Astério Moreira é, assim, extremamente uma pessoa especial, né? Eu realmente desconheço pessoas que digam que não gostam dessa pessoa maravilhosa que é Astério, né, com escrita maravilhosa, uma escrita que você se envolve, se encontra muito naquela história. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre o livro Desgosto e eu disse para ele que eu fiquei encantada, que eu me envolvi tanto que enquanto eu não terminasse o livro eu não conseguia me conter. Então, assim, uma leitura maravilhosa, uma leitura fácil de entender, uma leitura que retrata a realidade, né, da cultura tucanense, de histórias históricas, né,
repetindo aqui, fazendo uma história, essa foi boa. Então, assim, eu convido a todos vocês, tucanenses, que vão a esse evento, que participem, né, que com certeza vai ser um dia maravilhoso e brilhante e histórico para o município de Tucano. Com certeza. E o nome aí da premiação da JUS, a obra de Astério, né? Premiação Alta Literatura. E eu, antes aqui da gente ir para o próximo bloco, eu gostaria de ler o que vem no convite, né? Que eu achei magnífico como ele coloca. O convite que ele enviou aí para algumas pessoas e fica aqui para todos vocês ouvintes é: quando uma moça do sertão do Brasil resolve contar a história de sua vida a partir dos acontecimentos que envolvem sua morte, muita coisa há de ser dita. Assim, lançando o verbo no mundo, te convidamos a participar da apresentação do segundo livro de Astério Moreira, A Morte da Finada, sábado, dia 19 de abril, das 15h às 18h, local Casa da Corte, povoado dos Olhos d'Água, em Tucano. E assim a gente finaliza aqui esse primeiro bloco, né? E lembrando que a gente hoje vai falar aí sobre esses primeiros passos da nova diretoria do Sindismute. Eu tenho aqui um recado importante para você e daqui a pouco a gente retorna. Cruzeiro FM, 12h23, e você está acompanhando aqui pela sua rádio comunitária o programa do Sindismute, a voz do servidor. E eu pergunto a vocês, o que é um sindicato, afinal? Qual o papel que ele desempenha em nossas vidas, mesmo quando não estamos diretamente envolvidos? O sindicato nasceu aí, como a gente já trouxe aqui no início do programa, da união de trabalhadores e trabalhadoras que, diante de injustiças, resolveram se organizar e lutar pelos seus direitos. E essa história não é só sobre o surgimento dos sindicatos na Europa no século XVII. Essa história também conta sobre o sindicato do Sindismute, sobre a formação do Sindismute, né? Ela é constante, essa história ela é constante, a luta é constante. Mesmo quando parece silenciosa, mesmo quando está sendo abafada por cortinas de fumaça ou pelo medo. Organizar-se é resistir. Participar de um sindicato é dizer, eu não estou só. É dizer, nós queremos direitos respeitados, dignidade e valorização. E aqui em Tucano, o Sindismute tem se consolidado como uma instituição forte, atuante e que segue crescendo
agora sob uma nova gestão, formada aí majoritariamente por mulheres, né, o que também é um motivo de grande orgulho para a gente fazer parte também dessa história. E agora a gente vai ouvir, né, dessas pessoas que estão aqui, que compõem a diretoria. Não foi possível ter a presença de todos os diretores, mas estamos aqui com 4, com a presidente Ariane, com a vice Jade, com a diretora de comunicação Marcela e também com o diretor de assuntos jurídicos Sivaldo, né, que já vem aí da antiga gestão também e que segue aí com essa nova diretoria. Eu já gostaria que vocês dessem mais uma vez as boas-vindas, né? Falassem o papel de vocês, qual a função também que vocês exercem, quais são os outros diretores, né? E também justificar a ausência deles. Ariane, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Cruzeiro FM, né? Do programa Pode Servidor. Eu sou a Ariane, né? Professora, né? Agora na função de presidenta do Sindismult. Né? Um desafio imenso, né? Assumir uma presidência, né? Mas a gente tem aí um caminho a ser traçado com uma diretoria muito potente, né? Jadiane está aqui conosco, né? Todo mundo já conhece a Jade, né? Já é quase uma locutora, eu brinco com ela, né? Ela diz, Ariane... Nossa comentarista oficial. E ela fala com naturalidade, Ana, assim, que parece que assim, já está acostumada, né? Tudo muito leve para ela, né? Nossa vice-presidenta... Sivaldo, nosso diretor de assuntos jurídicos, né? E Marcela, nossa diretora de comunicação, que assumiu aí esse desafio imenso que é a comunicação, né, Marcela? E aí a gente tem a Lucy, que não está aqui conosco, a Lucy Rosana, que é a nossa diretora de administração, junto com o Júlio. Júlio é o primeiro diretor e a Lucy é a segunda diretora. Tem o Guilherme, que é o nosso diretor de assuntos financeiros, né? Guilherme que está retornando, né? Estava com a filha. E a esposa, mas está retornando, já retorna para fazer esse trabalho conosco. Esqueci alguém, gente? Jade? E aí nós temos o Conselho Fiscal também, né? Isso. Só reforçando, né, que Lucy justificou a ausência dela, né? Esse horário do meu dia, para quem é mãe, é sempre muito complicado, né? E ela estava com uma demanda familiar, e por isso não está aqui presente. Ari traz a questão do Guilherme. O Guilherme estava com a Maíra internada, né? A filhinha também que nasceu, que estava internada, estava na UTI. Mas hoje nós recebemos a notícia, a linda notícia de que Maíra recebeu alta, Cecília também, então eles já estão retornando. Maíra, como todo servidor sabe, né? Nossa secretária, hoje é aniversário dela. E a gente já aproveita, né, para parabenizá-la. E estamos muito felizes com essa notícia de que a Maíra está de alta junto com a filha. E nós temos a Conselho Fiscal, que é Jussiene Passos, né, Jussiene Martins, a Jucimara e a Rosa. Né, são as 4 mulheres que compõem o Conselho Fiscal. Ok, vocês querem falar também agora? Então vamos continuar, né? Já diz aí como vem sendo esses primeiros dias à frente do sindicato. Então, né? Primeiro Você assim, que já tem uma história, né, Ariane? Então, a gente tem uma história de militância, né? De participação nos movimentos sindicais, mas a função de gestão sindical ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ir para a rua, a gente está acostumado a defender os direitos, estudar um pouquinho também para trazer essa defesa, né? Fazer um movimento de mobilização. Mas a gestão sindical ela traz outros desafios que a gente não está acostumada, né? E que a gente vai aprender a caminhar, né? Com a gestão, que é um processo um pouco administrativo, até burocrático, né? Inclusive. Você trouxe aí a questão do nascimento do sindicato, né? E a gente conhece bem a história do Sindismult, né? Mas é sempre bom trazer um pouco dessa história. Na primeira semana que a gente assumiu a gestão, a gente recebeu um grupo de sindicalistas, de sindicatos rurais da Itália, né? Eles vieram, né? A Cícero Dantas, por intermédio da irmã Gabriela, e vieram a Tucano conhecer um pouco da história do Sindismult, né? E a gente fez um momento com eles, eu, Sivaldo, Marcela, teve mais alguém? E a Dailton, exatamente. E aí a gente trazia ali um pouco da história do Sindismult, como é que o Sindismult nasce lá em 2002, né?
naquele processo de anulação de concurso público, né, e alguns servidores, né, inconformados com esse processo começam, né, a se unir, a tentar formar um sindicato, mas existia naquele momento, né, um medo muito grande, né, uma perseguição política muito forte, que não é diferente de agora, né? Sim. A gente está revivendo um pouco dessa história hoje. E alguns queriam lutar, mas tinham medo, né? Então, assim, poucos servidores tiveram a coragem de se fortalecer, de se reunir, de dizer, sim, agora eu quero ter um sindicato para me representar, né? Procuraram pessoas de fora, procuraram advogados e, enfim, nasce lá no dia 24 de março de 2002, nasce o Sindismut, um sindicato inicialmente pequeno, mas, olha, 23 anos depois a gente tem um sindicato muito forte, né? Muito atuante. Quase 1.000 sócios hoje. Isso, com uma atuação muito forte. Hoje o sindicato ele oferece diversos serviços, né? Serviços jurídicos, serviço de fisioterapia, psicólogo, enfim. A gente tem hoje um sindicato muito consolidado e a gente assume a diretoria agora, né, com um sindicato forte, com o desafio de manter esse sindicato forte, de ampliar, né, esse movimento de luta sindical, de mobilizar os servidores, que a gente ainda sente nesse momento uma inércia, e esse desafio maior talvez seja de mobilizar, de ir lá no trabalho do servidor, de dizer que a gente está disposto a lutar, mas que a luta ela é coletiva. Então, assim, são desafios tantos, né, que eu acho que um programa era pouco para falar, né? Inclusive, Ari, às vezes as pessoas, quando olham para um sindicato, ele espera desse movimento de rua, né? De luta de rua. E sindicato não é só sobre isso, né? Eu e Ari refletimos essa semana sobre isso, como que essa parte que é o administrar, como ela é difícil, né? Como ela é desafiadora, porque assim, a gente precisa de uma parte jurídica e a gente precisa estar muito embasado sobre isso, porque quando a gente pensa que não é só sobre direitos também, é sobre deveres, e às vezes quem está na outra ponte não consegue compreender isso, e a gente precisa ter todo um cuidado, né, em dialogar com os nossos servidores quando se trata disso, porque assim, a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência do que é um sindicato, a militância do que é um sindicato. Não é só quando eu estou ali naquele momento específico e eu estou precisando da ação do sindicato, mas o sindicato se faz diariamente, né? E a gente precisa de fato que os nossos servidores tenham a consciência, né, do que é um sindicato. Da luta coletiva, da importância do coletivo. A gente fica, poxa, quando a gente vê um sócio que vai lá se desfiliar, a gente tenta conversar, entender o porquê, em que momento o sindicato deixou de servir, porque assim, para que esse sócio, né, esse servidor compreenda de fato que ele estando sócio, ele fortalece também outras categorias e a própria categoria a qual ele faz parte. Então, E assim, a categoria única de trabalhadores. de trabalhadores, né? exatamente. Então, assim, é um grande desafio. Marcela, me traz aí quais são os seus sentimentos nesse início aí de caminhada. Isso, boa tarde a todos os ouvintes. Pode aproximar boa um pouco o tarde microfone. a todos aqui presentes. Então, a gente tem vivido, assim, durante esses dias, momentos, né, de enfrentamento de desafios, né? E esses desafios impactaram diretamente na vida dos trabalhadores, né? Então, assim, foi onde a gente teve a oportunidade de acolher esse servidor, de ampará-los e de dar suporte, né? Bem merecido. Então, assim, nós percebemos também, diante dessas visitas que nós fizemos aos locais de trabalho, que esse servidor estava, assim, um pouco angustiado, que precisava do nosso apoio, que estava insatisfeito, né, muitas vezes com as condições de trabalho, né, em que eles se encontravam, e resolveu nos convidar, né, nos chamou, e nós estávamos lá, todos lá, com possibilidades de trazer um conforto, né, para esse trabalhador, né, de trazer uma resposta, né, respostas essas que deixou a gente um pouco assim
de certa forma, angustiados, porque a gente vivenciou, né, essa experiência de ver aquele servidor que não tinha por quem gritar, então nos convocaram, né, e foi o exato momento onde a gente pôde realmente abraçar esse servidor, né, e a gente percebia nesse servidor que ele confiava, né, exatamente assim na diretoria e, consequentemente, na força, né, que tem o Sindismute para essas pessoas, para esses trabalhadores. Quais seus sentimentos aí diante já dessas demandas que chegaram até vocês? Meu sentimento é de, digamos assim, é como se eu estivesse fazendo algo essencial, se eu assumir como integrante da diretoria, então, assim, meu sentimento é de que estou fazendo algo importante, de que eu estou dando o meu melhor e de poder também abraçar esses servidores que estão passando por problemas, que estão precisando de um apoio, né, e que lutam pela conquista dos direitos, né. Antes eu era também essa trabalhadora, né, então já senti na pele, né, que a gente precisa ser amparado, então eu venho com essa experiência de já ter sentido, né, na pele esse desgosto, esses desafios, né, que a gente passa no ambiente de trabalho, né. Sivaldo, você que já vem aí de uma longa trajetória, tem sentido algo diferente nesse início dessa nova gestão? Então, Ana e ouvintes, é sempre um desafio novo, né? Por mais que a gestão seja de continuidade, né? Por mais que a gente já conheça um pouco dos desafios, mas a gente, a cada dia, a gente acaba se deparando com desafios que talvez, né, sejam novos ou que precisa, né, de um estudo mais aprofundado, de um planejamento para que a gente possa, né, atacar e até resolver esse problema de forma tranquila, né? O que acontece? Não tenho assim tido tantos desafios porque já vem nessa vivência, né, do Sindismute, porém tem um que eu acho que vale a pena destacar aqui, que é né, do momento, acho que dos maiores, que com a ação do governo municipal de reduzir as cadeiras, né, das licenças sindicais, hoje nós temos apenas 2 servidores licenciados para o Sindismute. Aí você imagina, né, e quem está nos ouvindo, um sindicato que tem beirando 1.000 sócios, para você dar, né, esse apoio, atender esse sócio, né, de forma satisfatória, com 2 servidores apenas disponíveis, né? Então a gente entende isso como um regresso. Então percebam que a gestão municipal, ao invés dela ajudar os movimentos sindicais, os órgãos colegiados, eles tentam enfraquecer a todo momento, né? Jogando as claras é perseguição, né? Isso. Então, o que essa acontece? tentativa brusca de enfraquecer. Isso. Né, Então, se eu retiro coletivo. essas licenças, né, eu tenho menos servidores disponíveis para lutar em prol dessa coletividade. Então, é menos horas, digamos assim, disponíveis. E se eu reduzo, né, é claro que as demandas não vão chegar, né, é claro que o sindicato vai precisar nesse momento, e a gente, quanto diretoria, está estudando isso, né, de forma a gente pode suprir essa lacuna com essas horas, né, sem deixar o trabalho desqualificar, né, para não deixar o servidor desamparado. Mas aí a gente também lança esse convite ao servidor, né? É importante que o servidor também perceba que quando a gestão municipal retira essas pessoas da diretoria, essas licenças sindicais, esvazia o sindicato em termos de horas, né, de serviço para atendê-los, ele está me afetando também enquanto servidor, né? E aí é importante que a gente pense enquanto coletividade, porque sindicato é isso, né? Coletividade. A diretoria está ali para representar. A gente vive numa democracia representativa, então a gente representa os servidores. E se a gente está, de certa forma, assim, fragilizado, o servidor também está fragilizado. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de entender assim, porque o sindicato, às vezes, não compra certas pautas, não briga por isso. Não é o sindicato, a diretoria, né? Somos nós. Então, quando eu falo sindicato, estou falando de mim mesmo, enquanto servidor e enquanto associado. E aí, por outro lado, é importante a gente perceber que a coletividade, ela só tem sentido quando eu visto a camisa, quando eu abraço a causa, né? E aí me sinto fortalecido. A gente vê a Marcela falando aqui nos desafios, eu me lembrando de
indicativos bobos, né, que a gente aparece praticamente bobos para resolver. O sindicato precisa ir a uma instituição, mediar um conflito que, se a gestão local, se o coletivo local, se a gestão municipal souber orientar pelas vias, né, legais, democráticas, que respeitam o servidor, o sindicato nem precisaria chegar junto, né? Mas às vezes é algo bem simples de resolver, mas falta boa vontade, né? Falta essa escuta sensível, né? Às vezes as pessoas que estão em alguns postos de trabalho, me parecem que elas pensam que são donas daquele espaço, né? São detentoras de todo o poder, que eu tenho que fazer assim, porque tem que ser assim. Não, a gente não está mais nesse tempo. A gente está no tempo da escuta, né? Da negociação. Claro, numa mesma negociação, uma parte vai ter que ceder, outra parte vai ter que ceder também. Mas os conflitos eles são resolvidos na conversa, no diálogo, na escuta. Então, com esse enfraquecimento do Sindismut, no sentido de retirar essa carga horária da gente, a gente vai precisar se reinventar, e eu coloco isso como maior desafio nesse momento, para poder dar conta disso. Mas não tenhamos dúvida, né? Eu não tenho dúvida disso, que essa diretoria, né, junto com seus sócios, né, principalmente aqueles que estão do nosso lado, nos apoiando, incentivando, né, que nos apoiou esse tempo todo, nós vamos encontrar alternativas sábias para resolver esse conflito, e isso não será um desafio para a gente enfraquecer ou deixar o Sindismut, de certa forma, cair um pouco na sua qualidade. Não, a gente pensa que isso vai ser um impulso para que a gente se revista de uma energia, né? A gente busca alternativas junto com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, e a gente vai dar a volta por cima, e lá na frente a gente vai dizer assim, ó, apesar dos obstáculos, a gente conseguiu fazer um trabalho de alta qualidade, porque a gente tem um time competente e a gente tem também os servidores do nosso lado, que é o mais importante. E assim, Ana, só pegando um pouco da fala de Sivaldo, né, que ele traz essas questões de locais de trabalho, né, a gente começou um processo de fazer visitas, né, e eu acho que isso é muito bacana, e a gente encontra algumas realidades, né, de inadequação de espaço de trabalho para servidor, que eram questões tão simples de resolver se a gestão municipal estivesse atenta a essas questões, espaços insalubres, espaços muito quentes, né? Isso não se tratando da educação, mas enfim, na educação a gente também encontrou espaços, né, um pouco inadequados, mas em outros espaços a gente encontra espaços sujos, inadequados para o servidor estar ali naquele local. Então, assim, a gente lida hoje com uma publicidade muito forte da administração municipal, né? Mas, assim, tem muita coisa que a gente vai precisar mostrar, né? A gente visita locais de trabalho, a gente vai oficiar a administração, a gente vai sinalizar que tem espaços inadequados. Por exemplo, aí eu já vou citar um espaço onde os meninos da limpeza pública, eles ficam, né? Um espaço de apoio. É um espaço inadequado para um servidor, é um espaço quente, é um espaço insalubre, com cadeiras velhas, né? Com muito lixo. Porque já não basta a forma que trabalha, né? O próprio Vocês já estão aí trabalho em si, expostos a tantas coisas. Aí a temperatura aqui não está pouca, né? A gente dá uma caminhada daqui para ali, já sente realmente a cultura. Imagina essas pessoas o dia todo na rua trabalhando e ainda não chega a encontrar um espaço adequado. Isso, o próprio trabalho já é insalubre, já estão sujeitos, né, a riscos à saúde e à integridade física, né? E assim, aí chega num espaço que é um espaço de apoio, que seria um espaço de respirar ali 5, 10 minutos, né, de ir ao banheiro, e o espaço está ali, né, tem pá, tem vaso de lixo, tem vassoura, tem saco de lixo, né, tem botas velhas, assim, enfim, pneus, né? Assim, um espaço que não é para um servidor estar ali, não é para ninguém estar ali. Não né? tem lugar para sentar, Né? É localizado num lugar que tem um cheiro muito forte, né? Eu até questionei a um servidor que estava lá, disse assim, não lhe incomoda? Porque assim que eu cheguei me incomodou muito, né? E ele disse assim, a gente vai se acostumando e não é pra gente se acostumar com o que nos faz mal, né? O que não tá legal. Então, assim como teve esse espaço de visita, a gente houve também uma visita das escolas, né, Caldas do Jogo, também assim, servidores que nos procuram, né, que sinalizam situações em que existe uma violação ali de direitos, né, e aí a gente tem tentado, mesmo hoje são dia 17, né,
são 17 dias, mas a gente já conseguiu fazer essas visitas, né? A 2 escolas lá em Caldas do Jorro. Uma aqui em Tucano, Uma aqui em né? Tucano, A gente foi à ontem à escola noite. Raquel, né? Conversar com os professores. E assim, esse diálogo é muito importante, Ana, porque a gente, às vezes, fica no sindicato e as demandas chegam lá, elas chegam, né? Mas ir ao encontro do servidor é muito melhor, é muito mais leve, né? E a gente conversava sobre direitos ali na escola Raquel, né? E às vezes no dia a dia, na correria de sala de aula, né, de professor de 20, 40 horas, da sobrecarga de trabalho, a gente acaba deixando, né, de correr atrás de direitos que já estão lá na lei e os servidores se passam, né, despercebidos. E a gente vai fazer esse movimento de ir às escolas, aos espaços de trabalho, vai continuar fazendo, que eu acho que é muito importante, né, enquanto sindicato, sobretudo até para mobilizar o servidor, para entender como a diretoria está engajada nesse momento, né? Essas visitas, né, que são essas primeiras ações, vocês só estão 17 dias na direção, foram a convite dos servidores ou já estava realmente aí na pauta? Algumas foram ao convite. Na verdade, a gente recebeu as denúncias e a gente foi Sim. fazer esse movimento. E outras a gente fez, né? 2 visitas a gente fez sem convite. Já estava aí na programação, realmente, das precisou. ações. Foram surgindo demanda e a gente foi, né, se programando. Sim. E quando eu comentei em relação a alguns desafios, né, Marcelo, que a gente... só puxa um pouquinho o microfone, que ele é um pouquinho baixo. Pronto. Mas pode falar. Quando eu comentei aqui em relação a desafios, né, desafios intensos que a diretoria vem passando durante esses dias, eu gostaria também de comentar aqui um dos maiores desafios, né, talvez o maior desafio da história da construção do sindicato, da implantação do sindicato, do Sindismut em Tucano, que é o desafio de manter, ou de abrir na verdade, né, uma mesa de negociação com a gestão municipal, né? A gente vê que na gestão anterior foi impossível e o que eu percebo que nessa gestão, eu não estou querendo ser pessimista, mas que também a gente vai ter muitas dificuldades, né, de abrir essa mesa de negociação, de abrir o diálogo por gritos, né, do servidor. Então, assim, a gente percebe essa dificuldade, né? Mas, assim, lá no finalzinho do túnel, bem no finalzinho, talvez no mais profundo, eu ainda enxergo uma luzinha, né? Uma luz que a gente, com muita luta, né? Principalmente se nós, enquanto sindicato, e quando eu falo de sindicato, eu falo dos diretores e da base sindical, nos unirmos, né, para que a gente faça, que torne essa gestão mais sensível, né, e abrir essa mesa de diálogo, essa comunicação direta com o servidor, porque nunca houve, a verdade é essa, né? Então, assim, é o que a gente pretende, né? Vamos tentar unir forças para ver se a gente consegue, né, essa mesa de negociação, a tão sonhada mesa de negociação. E lembrar, né, Marcela, que nenhum direito conquistado foi dado, foi conquistado. A gente já fala de direitos conquistados. Então, a mesa de negociação já era algo para estar acontecendo há muito tempo e que vem sendo negada por uma das partes e aí dificulta. Quais são os meios, e aí os assuntos jurídicos podem nos trazer essa resposta, se essa tentativa de diálogo diretamente com a gestão não está havendo, existem meios, inclusive jurídicos, que pode fazer com que essa mesa de negociação seja aberta, Sivaldo? Então, Ana e ouvintes, a gente busca, né, a Ari falando aí dos desafios, lembrando que a gente busca sempre a via do diálogo, né? Então, a gente vai novamente bater a porta, né, nos colocarmos à disposição do município no sentido de dialogar, né, no sentido de abrir essa escuta, porque o que acontece? Quando a gente tem uma mesa de negociação, algumas pessoas entendem que mesa de negociação é apenas para negociar salário, né? Mas não é só isso, ela vai muito além. Quando você tem uma mesa de negociação aberta, todos esses indicativos que a gente traz aqui, de visitas, instituições, que encontra algo fora, né, da legalidade, ou que precisa de algum ajuste, a gente também não quer aqui ser
caçador de bruxas, né? Para estar tudo resolvido em 24 horas. Não é assim. A gente vai lá e pontua, dá tempo à gestão de resolver o problema, entende que algumas vai precisar de uma demora maior, né? Diante de um fator histórico. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes as coisas elas não andam, né? Ou então, muitas vezes, nossos pedidos, eles não são escutados nem para dar um retorno, dizer assim, a gente está providenciando, a gente vai resolver, né? A gente precisa de um tempo para isso e tal. Então, a mesa de negociação, ela tem esse poder de a gente trazer todas essas demandas, né? E ir construindo um plano de ação. Ó, nesse mês eu vou resolver isso, nesse mês que vem eu vou resolver aquilo. E a gente, enquanto entidade coletiva, vai estar entendendo, levando aos nossos sócios, e construindo esse diálogo e fortalecendo o Sindusmult e fortalecendo o servidor. O que a gente quer também é que o servidor, na ponta, seja amparado e tenha uma condição de trabalho, né, digna, como a própria colega traz aqui, as situações, né, de alguns servidores que se expõem para poder prestar um serviço em um espaço inadequado. Então, mas, não existindo, a gente vai sim para vias judiciais, mas seria a última instância. Mas a gente não se nega de ir para vias judiciais. E tem também uma outra via que eu entendo, né, que seja muito interessante, que é a via da pressão, né? Pressão popular. Sim. Então, observe, às vezes a via judicial demora um pouco, às vezes a gestão, ela finge que não está nos ouvindo, mas ela nos escuta bonitinho, todos os dias ela nos escuta. Tenho certeza que tem alguém aqui ouvindo o programa, anotando tudo para passar para a gestão, né? Porque eles têm esse olheiro muito forte, né? E isso é bom, porque a gestão fica sabendo, né? Não precisa nem mandar o ofício, está sabendo do problema, já pode adiantar a resolução antes de chegar à mesa deles. E a gente, enquanto sindicato, a gente quer isso. A gente só quer as condições do servidor atendida, a gente só quer as ações elas estejam pautadas na legalidade, né? A gente não quer, por exemplo, que a gestão atue, né, de forma irregular com o servidor, punindo o servidor, né? Então, o que a gente vai para isso? Então, observe que aí, para a pressão popular, voltando nos pontos que poderiam utilizarmos de resolução desses problemas, a pressão popular é precisar que esses servidores, né, também se levantem Sim. nos seus locais de trabalho, né, e coloquem a sua voz na rua, né. A gente viu aí, por exemplo, agora, recentemente, a vitória do pessoal de apoio, né, quando eles fizeram a greve, que para muitos, os poucos que estavam eram loucos, né. Eu assistindo hoje um vídeo de uma servidora rememorando esses momentos, e ela dizia, né, bem isso, ela dizia, para muitos nós éramos os loucos, os poucos eram os loucos, né? E hoje a gente tem uma vitória que vai beneficiar toda a classe naquele movimento, graças àqueles poucos loucos que fizeram o movimento. Que não se acostumaram, né, Isso. com o mau cheiro. Isso. Observe como Não se acostumaram com o isso. sindicato, como a organização, como a coletividade tem um peso muito grande. Eu acho que a vitória do servidor de apoio, ela culmina muito bem o que a gente está falando aqui. Ou seja, alguém que acreditou que estava algo errado, né? Por mais que as perseguições foram feitas de desconto, vai descontar salário, do isso, do aquilo, né? Das portas serem fechadas para a gente nos órgãos que a gente deveria acessar com facilidade, os órgãos públicos. Algumas emissoras nos fecharam as portas também para a gente dizer o que a gente está passando naquele momento. Mas hoje, né, a justiça foi feita e parte desse grupo já está sendo contemplado. E a gente espera que a outra parte também, então, em breve, a gente possa anunciar essa contemplação. Então, assim, é graças a esses loucos, esses, né, que são denominados loucos, que as vitórias chegam. Mas aí a gente não quer só poucos loucos, a gente quer muitos loucos. Né? Então, por isso da coletividade. Então, a gente precisa que muita gente levante a voz. Coragem, né? Precisa coragem. Coragem. Então, assim, acho que nosso desafio hoje, enquanto sindicato, é isso, é mostrar, por exemplo, e a gente falava isso, né, Ari, ontem na visita à Escola Raquel, quer dizer, eu estou sendo, o meu direito está sendo negligenciado, e eu vou ficar calado por bem de quem? Né? Por exemplo, eu tive uma gratificação, num período que eu estava afastado, cortada. A gestão entende que deveria cortar e cortou. Como está cortando, tem muita gente hoje ainda que está de licença, né? E aí eu vou recuar, calar, a bem de quem? Então, assim, é preciso entender, por exemplo, o grupo falava aqui da questão da consciência de classe, né? Eu preciso entender de que lado eu estou. Eu estou do lado do patrão, ou estou do lado do servidor. Então, quando eu levanto a minha voz, eu não falo por mim só, eu falo pela coletividade. Porque, observe, esses que ganharam, por exemplo, na justiça, a devolução das votações foram poucos, de fato. Sim. Mas vai valer para todos.
Olha que negócio interessante, né? Então isso significa dizer que eu preciso também levantar a minha voz, é preciso mais gente cantando, né? A mesma canção. E fortalecer mesmo o sindicato. Isso mesmo. Ari, Jade, Marcela, eu gostaria de saber de vocês como vocês percebem a receptividade dos servidores, né? Embora a gente saiba e perceba que é uma gestão de continuidade, algumas pessoas já estavam na antiga direção, mas vem algo se renova, né? Eu mesmo brinquei com o Jade que a semana passada foi o primeiro programa com a nova direção, parecia que eu estava apresentando o programa pela primeira vez, isso é real, né? Mas como vocês percebem essa receptividade dos servidores? E não sei se o ponto de ser mulheres também à frente, se existe alguma novidade aí. Então, né, eu acho, eu me senti bem acolhida, sabe? Tenho me sentido bem acolhida pelos servidores que procuram o sindicato. Tenho me sentido acolhida nos espaços que a gente tem visitado, né? Tenho sido abraçada, né, pelos servidores nesse momento. Eu acho que é importante, né, esse sentimento, né, que a gente traz. Embora a gente saiba dos desafios imensos que a gente tem que enfrentar e que a gente vai enfrentar em qualquer gestão sindical, a gente sabe que há um movimento dos gestores, né, de tentar enfraquecer os sindicatos, né, e assim, diante desses desafios todos que a gente vai enfrentar nesses 3 anos de mandato, esse início tem sido difícil, eu acho, mas ao mesmo tempo a gente tem sido acolhido pelos servidores. Eu acho que eu tenho me sentido muito tranquila em relação a isso, né? E a nossa diretoria é uma diretoria muito boa. E, assim, eles têm me acolhido, né? Porque, assim, eu estou chegando, né? E Marcela, a gente está chegando. E os meus que já estão, eles têm nos tranquilizado. A diretoria anterior também, Gregório, Gal, né? Na medida do possível, né? Porque eles estão exercendo atividades, né? Eles têm caminhado também com a gente. Então, assim, é um momento muito positivo. Agora, 12h56, eu tenho aqui uma pergunta que vale para todos, né? O que cada um de vocês espera ver aí com conquista dessa gestão sindical, algo que daqui a alguns meses vocês queiram olhar para trás e dizer, ó, valeu a pena. Nossa, acho que a primeira sede, né, Jade? Eu acho que é um sonho tão grande ver aquela sede pronta, inaugurada. Eu acho que é das maiores conquistas, né? Claro, e a mobilização dos servidores. Eu acho que a gente vai precisar ver isso, sabe? Sentir esse gosto de ver os servidores todos mobilizados, né? Encorajados, como o Sivaldo falou, né? Porque precisa ter coragem para lutar, né? Bastante coragem. A gente tem visitado muito a obra, né? E assim, eu particularmente tenho muita dificuldade, né, com esse trabalho A gente entende de tudo obra. A Ariane é craque nisso, viu? Ela vê um defeitozinho ali, ela tá já apontando. Eu não, assim, como assim você viu, né? Mas aí, e ela tá blogueira, né? Tudo ela tá postando nas redes sociais, né? Para que as pessoas vejam que a gente tá atenta, né? E eu recebi uma mensagem, nem comentei com ela, né? Alguém me falava assim, é tão bacana ver 2 mulheres nesse processo de, né, como é que eu posso, de acompanhamento de uma obra, de sindicato, né? Eu enquanto servidor, estou muito feliz. E essa devolutiva nos encoraja, né? Porque realmente não é fácil, como o Sivaldo trouxe, não poder contar com uma carga horária que é dele de servidor, né? As 20 horas dele, de Marcela, que são 40, e dos outros todos, né? É muito difícil. Então, assim, a gente tem horas que a gente não tem nem respirado. Mas, assim, a obra tem sido, de fato, neste momento, a nossa menina dos olhos. Além de gente, tá muito lindo. Toda vez que eu vou, eu fico assim, apaixonada. Tá lindo. E assim, e para além disso, é o fortalecimento do nosso sindicato, né? A gente quer ver os nossos servidores ali dentro, né? Presentes, atuantes, reivindicantes. É preciso que a gente olhe e veja o poder que nós temos com o coletivo. Então, assim, acho que um dos maiores desejos, enquanto sindicato, é esse fortalecimento, porque eu acho que o período pandêmico, né, com assembleias online, né, acabou nos distanciando. Para além disso, não só pelo processo pandêmico, mas nem todo mundo está na mesma página, no sentido de entendimento do que né, a gente já falou sobre isso hoje, mas, assim,
a gente quer muito que o nosso sindicato ele se fortaleça cada vez mais. Então é um grande desafio para nós, mas é um grande desejo para que a gente daqui a 3 anos, quando a gente vai estar entregando, porque o tempo é assim, né? Voa. Então, quando a gente estiver entregando, hoje nós temos quase 1.000, que a gente tenha 2.000, que a gente tenha mais servidores associados e acreditando no nosso sindicato. É preciso que a gente conheça o poder que nós temos. É preciso que a gente veja, Ana. É preciso. E aí chegar, olhar para trás e dizer, ó, valeu a pena todo o trabalho, Isso, todo o esforço. com certeza. Marcela, Eu acredito que nosso desejo seria a permanência de um sindicato ativo, um sindicato pulsante, né? E que despertasse nos servidores e nas servidoras o sentimento de luta, né? De batalha, de resiliência, né? E que a gente possa resgatar esse sentimento dos servidores. ok, Sivaldo. Acho que as meninas falaram tudo, né? Assim, de perspectivas. Eu acho que a construção é sim, né? Esse olhar da gente foco hoje, aliado à questão da mobilização, do engajamento, né? Eu acho que a gente tem uma sede, está construindo uma sede muito bonita e muito útil, né? Não é só Sim. a beleza da obra, né? Mas vai ser a utilidade. Porque eu lembro de outros tempos que a gente ficava pedindo espaços, né, a órgão público, a colegas, né, parceiros, para poder fazer uma assembleia, carregar a cadeira na cabeça, levar o gelágua, levar o isso, levar aquilo, o data-show, a montagem, o calor. Então, observem que a gente está conseguindo, né, resolver todos os desafios no espaço que a gente está construindo. Né? E a gente está fazendo na primeira fase, né, que é a parte da frente, aí vem a parte do auditório, que também é foco da gente de fortalecer, de concluir o mais breve possível e colocar isso para funcionar, dar utilidade aos servidores, para que eles percebam o quanto nós éramos carentes, né, de um espaço acolhedor, que é poder acolher os nossos sócios à altura, né, que eles merecem. Mas aliado a isso, eu não abro mão, né, e foi o que os colegas também falaram, da questão da mobilização e do engajamento. Né? Eu acho que tudo aquilo só tem sentido se a gente entender que nós somos parte, né, de um todo. E aí é essa parte que vai unindo as forças e conseguindo, né? A Marcela Cruzão fala assim, eu gostei, que ela disse que é basicamente ampliar, né, o sindicato que a gente já tem. Acho que é isso, né? A gente já tem hoje, o Sinismut hoje tem um nome muito forte pelo seu trabalho. E não é porque nós estamos na diretoria, né? As diretorias são passageiras. Sim. Mas que quem chegar ou quem passou deixou sua contribuição, e quem chegar vai dar essa contribuição que vai elevando mais ainda esse Sinismut, né, a ter esse nome forte, né, potente, e que a gente tem um desafio que é manter, né, aliás, manter não, né, ampliar essa potência que o Sinismut tem, né, e acho que a gente tá com esse desafio aí, mas a gente não tem certeza que a gente vai dar conta, viu, de colocar esse nosso Sinismut mais à frente ainda, né, com o grupo que nós estamos agora, e quem chegar daqui a 3 anos também continuar esse trabalho. É um trabalho coletivo, né, um trabalho de continuidade. E, gente, eu fico imaginando, né, um município ou uma categoria sem uma classe organizada para reivindicar. Né? Se a gente tem um Sinismut denominado hoje, não só por a gente tucanense, mas por toda a região, potente, ativo, né, pulsante, e a gente enfrenta dificuldades que a gente percebe que são bem simples, que basta não querer, né, de quem está à frente da pasta resolver, né? Eu fico imaginando que outros municípios, outras realidades não enfrentam, que não estão enfrentando. Que não tem sindicato, né? Então, assim, gente, observem bem, né? Eu preciso estar do lado certo, do lado do sindicato, do lado do servidor, Dos trabalhadores. do trabalhador, porque nós somos trabalhadores, né? Isso. Agora, 1h03, já estamos chegando aqui no final do nosso programa. Ariane, eu gostaria que você finalizasse, né, nos dizendo quais são os próximos passos da diretoria. Eu sei que são muitos passos que tem por aí, que vocês já caminharam, inclusive, muito aí nesses 17 dias, né, mas o que está na mente aí de vocês na programação? Então, no sentido físico, o próximo passo seria terminar a construção, né, da nova sede, mas a gente pretende também, e já vai se organizar, para dialogar sobre os planos de carreira, que eu acho que isso é que vai causar muito impacto na vida dos servidores, né? A gente já tem um processo que
que foi iniciado lá na gestão de Gregório, né, que foi a construção das minutas, e agora é um processo que a gente vai iniciar de mobilização dos servidores, né, para a gente levar esses planos, essas minutas, na verdade, para a gestão, e aí a luta é pela aprovação na Câmara, né, dos vereadores. Então, são os nossos desafios, são grandes, mas a gente vai abraçar, né, porque a gente acredita muito na luta coletiva. Agora, 1h04. Vamos encerrando aqui o nosso programa Voz do Servidor de hoje. Teremos muitos espaços como esse para estar falando sobre as ações. Já percebi aí a atuação dessas mulheres, a força, né, e a dedicação, o empenho e a energia também que vocês vêm colocando nesse trabalho. E aí agora a gente vai aos aniversariantes do dia para finalizar. Vocês estão percebendo que eu não estou querendo finalizar muito hoje, né? Mas a gente vai finalizar sim. Daqui a pouco tem aí o programa do pastor. E fica aqui os nossos parabéns aos agentes de serviços, Pedro Rocha de Jesus, Brasília Macedo, Dione Anunciação, Risoleta Pereira, Ana Leide e Arlete Gonçalves, agente de limpeza, Gidalva Macedo, auxiliar de serviços gerais, Edivaldo Conceição, Guarda Civil Municipal, Maria das Graças, e aos professores Suzana Costa, Daiane Souza, Damiana Silva, Rosineide Jesus, Silmara Miranda, Ana Márcia Santos, Diva Gonçalves, Wésia Maria, Mônica Matos, Fabiola Cristina, e quem é a outra aniversariante lá? A Maíra, nossa secretária. Parabéns, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a gente relembra aqui, claro, né, que sábado, dia 19, das 3 horas da tarde às 6 horas da noite, tem aí o lançamento do livro A Morte da Afinada, de Astério Moreira, lá na comunidade dos Olhos d'Água. É só procurar lá a Casa da Corte, né, e será uma honra estar com vocês lá. Também vou me organizar para estar junto. Ana, só em nome de toda a diretoria, desejar uma feliz Páscoa a todos os servidores, a todos que nos ouvem nesse momento. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta. Lembrando que se você não acompanhou esse programa todo, pode ir lá no Spotify, pesquisar a Voz do Servidor. Nosso podcast estará lá disponível para você. Pode, pastor.